Muito bem-vindos ao nosso canal de Infectologia. Hoje vou falar para vocês sobre o início da segunda onda na Europa. E para isso eu vou me basear no artigo dele de novo, vou botar aqui na tela para vocês, o Didier Raoult. Então o Didier Raoult falou sobre o padrão diferente do segundo surto de Covid-19 em Marseille, na França. Todo mundo já conhece, ele tem um centro de virologia no sul da França, é enorme, é o mesmo que testa todo mundo que ele passa por ele e trata todo mundo que passa por ele, com excelentes resultados, sempre com hidroxicloroquina e azitromicina. Então, o que diz o estudo? Primeiramente, eu vou pegar aqui na Organização Mundial de Saúde um slide para vocês, onde mostra que o número de casos ali da Europa, em verde, certo, vem aumentando desde o início da pandemia. Ora, por que não pega das Américas? Porque as Américas são muito grandes e enquanto parte da América está no inverno, outra parte está no verão. Então isso não seria fidedigno para a gente mostrar que apesar do vírus não ser um vírus sazonal, olha bem, ele é uma pandemia, ele não é um vírus sazonal. Ele é mais facilmente transmitido na sazonalidade dos vírus. Isso é verdade para quase todos os vírus respiratórios, na verdade para todos os vírus respiratórios. Existe uma endemia constante de distribuição desse vírus, tanto é que ele não termina no verão, mas ele se agrava, ele aumenta a sua infectividade no inverno. Então, voltando aqui para o gráfico da Organização Mundial de Saúde, mostrando ali na seta preta, esse gráfico, cada barra é uma semana, e é o número de casos diagnosticados na Europa, como vem crescendo no final de outubro. Então, é fidedigno tu dizeres que existem mais casos? Não necessariamente, porque pode estar se testando mais a sociedade. Então, o número de casos totais depende muito do número de casos testados. Então, esse não é o melhor valor. Apesar de que o Didier, no estudo dele, que não é esse gráfico que eu mostrei aqui na tela, ele consertou isso estatisticamente, mostrando que ele realmente testou o mesmo número de casos, porque ele já testava muitos casos antes, e existiu uma maior prevalência, mostrando uma segunda onda no início desses meses. Então nós vamos para o próximo gráfico. O próximo gráfico, esse sim é bem mais fidedigno, que é o número de óbitos por Covid-19. Ora, se pode perder casos diagnosticados, basta não testar. Se você não testar nenhum caso, você tem 0 casos de Covid. Mas o óbito por Covid, ele é bem mais difícil de ser perdido. Então o óbito é um desfecho duro, muito mais valoroso e muito mais quantificável do que o número de casos. Vou mostrar aqui na tela para vocês o segundo slide da Organização Mundial de Saúde. Aqui nesse gráfico da Organização Mundial de Saúde, a data é de 28 de outubro, bem atualizado. Também cada barra é uma semana e mostra aqui o número de óbitos. Então lá em abril o número de óbitos era muito grande na Europa, sempre em verde ali. Eu deixei ali um quadrado azul para vocês. E migrando para o círculo azul, que é o mês que nós estamos, o número de óbitos dessa segunda onda, apesar de ter mais casos diagnosticados, ele é bem menor. Ou seja, a mortalidade pelo vírus vem caindo e caindo muito. É isso que vem se mostrando na segunda onda na Europa. No próximo slide eu vou mostrar para vocês os highlights do estudo do Didier Raoult. O número de casos de Covid em Marseille e França atingiu o pico em março-abril. O ressurgimento foi observado em junho e agosto. Para eles, junho e agosto é verão. Os pacientes nos 2 períodos não apresentam diferenças marcantes de idade. Ora, se dizia não, então o segundo pico na Europa tem menor mortalidade ou menor letalidade, simplesmente porque as pessoas jovens que não têm predileção para ter doença grave pelo Covid-19, pelo SARS-CoV-2, estão se contaminando. O estudo mostrou que não, a faixa etária era a mesma. Os marcadores de gravidade foram menos prevalentes nos períodos de verão, ou seja, as interleucinas 6, os dedímeros, a ferritina, a PCE, tudo foi menor nessa época do verão. E houve, pasmem, uma redução de 10 vezes na taxa de letalidade observada em julho e agosto. Então o estudo foi muito claro, isso aqui, claro, é um artigo em pré-print, ainda não revisto pelos seus pares, mas mostrou que a segunda onda
se apresenta com uma letalidade pelo menos de 10 vezes menor do que a primeira onda. No próximo slide eu vou mostrar aqui para vocês as conclusões do artigo. Os pacientes nos períodos não apresentaram diferenças marcantes de idade e sexo. Os marcadores de gravidade foram, sem dúvida, menos prevalentes no período verão, associando-se uma diminuição de 10 vezes na taxa de letalidade. Interessantíssimo! Olha, a segunda onda é esperada. Isso aconteceu em outras pandemias. Mas, interessantemente, essa segunda onda vem se mostrando muito menos letal. O estudo ainda fala que isso poderia acontecer, em última instância, por uma mutação do vírus. Eu vou botar aqui em verde na tela para vocês, grifado do artigo do Didier Raoult. Isso pode ser possível por uma mutação do vírus. Atualmente, a situação do Covid-19 parece ser similar à de outros coronavírus endêmicos. Nós já tínhamos outros coronavírus circulando na sociedade e isso tinha sempre uma baixa letalidade. Não é zero, mas ela é baixa. E parece que nessa segunda onda na Europa, essa letalidade está muito semelhante aos coronavírus antigos que nós já conhecíamos pré-pandemia. Muito interessante também, vou mostrar mais alguns gráficos para vocês. Nesse gráfico aqui, por exemplo, é o número de óbitos para a população, para cada milhão da população, por dia após um caso a cada milhão diagnosticado, ou seja, todos largaram ao mesmo tempo. Os gráficos são comparáveis, é isso que eu quero dizer. Então, mostramos aqui Brasil e Suécia. Ora, o Brasil teve um fechamento de vários setores. E isso fez com que, inicialmente, se tivesse um menor número de casos, provavelmente liberando mais leitos de UTI, mas que no longo tempo isso acarretou no maior número de óbitos. Já a Suécia, que fez baixíssimos lockdowns, baixíssimas restrições, se não me engano, a única restrição que eles fizeram foi proibir grandes shows, grandes comícios, enfim, grandes aglomerações. Todo o resto eles puderam fazer. Eles tiveram um pico de casos muito alto no início, principalmente em lares de idosos, que a gente sabe que os lares de idosos foram muito atingidos pelo coronavírus, e a gente sabe que esses idosos têm uma predileção por fazer doença grave pelo Covid-19 e ir a óbitos. Logo depois a Suécia começou a cair, mostrando então que essas medidas de lockdown, de restrição da sociedade, elas acabam causando mais óbitos do que não fazer nada. Eu já havia dito isso no vídeo, vou deixar aqui em cima para vocês, que já existem vários artigos, esses muito interessantes, mostrando que existe um aumento de óbitos quando se faz lockdown e restrição, que é o que vem acontecendo essa semana na Itália e na França. Quanto? Mais ou menos 10% a mais às custas de uma liberação maior de leitos de UTI. Um artigo bem interessante, quem não viu, assiste esse vídeo que está muito bom. Vamos para o próximo slide e mostrar então a comparação com a Argentina. A Argentina, que é a linha azul, ela fez um lockdown muito longo, muito restrito, talvez o mais restrito do mundo. E, comparado com o Brasil, está lá. Chega um certo momento que o lockdown não funciona e o número de óbitos aumenta independente do que se tenha feito. Não existe segurança nenhuma e nem estudos mostrando que lockdown ou restrições sociais diminuem óbitos. Pelo contrário, tem cada vez mais estudos mostrando que eles podem aumentar o número de óbitos. O último gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui é comparando esses três países. Esses dados são comparáveis, obviamente, porque ele é um número de óbitos por milhão de habitantes. Está comparando um país grande com um país pequeno. Não, estou comparando países grandes com países pequenos, mas esses dados estão ponderados por milhão. Então, ou seja, são comparáveis. Mostrando então ali a Suécia em rosa, com um pico inicial muito grande, depois só caiu. O Brasil com aquele gráfico que ficou num platô, com uma discreta tendência à queda, já que o pico da pandemia, na minha opinião, como eu já falei nesse outro vídeo aqui, ele já passou. Não que o vírus vá deixar de circular na sociedade, isso não vai acontecer até que a imunidade de rebanho atinja um certo nível, mas mostrando que aquele pico inicial, com um número de óbitos muito grandes, já terminou. E, por fim, a nossa famosa Argentina, com lockdowns muito restritivos, que finalmente passou os três países, os três modelos. Então, dos três modelos, Suécia não fez nada. Pico inicial,
e depois cai. Brasil fez alguns lockdowns e fez muitas restrições por muito tempo. Só agora as crianças estão voltando para as escolas. Se mantém um número de platô, agora com descenso, de óbitos. E a Argentina com restrições muito mais severas. Em nenhum momento caiu. O número de óbitos da Argentina só sobe. E a economia, essa sim, só cai. Então, mostrando para vocês que isolamentos e lockdowns, nos gráficos, na dureza dos dados, eles aumentam a mortalidade do vírus. Isso já foi explicado em diversos artigos. Eu espero que tenham gostado. Eu sou Renato Cassol, médico infectologista, e até o próximo vídeo.